Fala galera do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Olha, aqui é o professor Marco Aurélio e a gente vai conversar um pouco sobre a história do Brasil, tá? Quando a gente estava vivenciando aquele conteúdo em sala de aula, nós analisamos muito o que nós chamávamos de República Velha, né? Oligarquia Café com Leite, que é aquele período da primeira fase da República no Brasil, em que o Brasil ele tinha colocado em prática a chamada política dos governadores, e como era um modelo de um Brasil mais rural, onde nós tínhamos grandes oligarquias, né, pequenos grupos que estavam no poder, nós tínhamos uma plenitude da ascensão dessas grandes economias rurais. E a gente destaca muito a economia paulista e a economia mineira. Tanto é que a gente vivenciou nessa fase como a chamada oligarquia café com leite, tá? Essa oligarquia café com leite, ela é uma fase da história do nosso país que vai de 1894 até 1930. Só para relembrar, a primeira fase, a República no Brasil, ou seja, o Brasil se torna presidencialista lá em 1889. Essa primeira fase aqui, de 1889 a 1894, denominamos de República da Espada. Professor, por que República da Espada? Porque nessa primeira fase aqui da República no Brasil, o Brasil era governado por militares. Aqueles dois marechais, que eu falei muito em sala de aula também. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. A partir de 1894, o Brasil passa a ser governado por presidentes civis. Uma menção ali só do Marechal Hermes da Fonseca, lá de 1911 de 10 a 14. E de maneira geral, a gente tem um modelo presidencialista, onde eu vou destacar a participação de presidentes atrelados a uma oligarquia mineira e paulista, que criaram a estrutura para se manter no poder. Pois bem, como é que funcionava isso? Funcionava assim: São Paulo e Minas, nós tínhamos um voto chamado voto do cabresto, né, o curral eleitoral, e existiam muitas manipulações nas eleições mesmo nesse período. São Paulo e Minas criaram uma aliança, que nós denominávamos de oligarquia café com leite, e para não ter aperreio funcionava da seguinte forma: em uma eleição São Paulo colocava o seu presidente, e na eleição seguinte Minas colocava. E assim sucessivamente, alguns percalços no caminho, mas de maneira geral essa coisa funcionou mais ou menos assim. Bom, vou ligar um pouco minha máquina do tempo, porque o tema da nossa aula de hoje é a Era Vargas. De antemão, vou avisando a vocês que vão ser duas aulas nossas falando da Era Vargas. É um período um pouco longo e muito importante para o Enem, para o SSA3. Então, eu não vou pegar esse conteúdo todo e vivenciar em uma aula. A gente vai vivenciar em duas aulas todo o período da Era Vargas. Beleza, gente? Para não ter nenhum aperreio. Bom, gente, é o seguinte. Seguindo aquela lógica da oligarquia café com leite que nós tínhamos, no ano de 1926, o presidente do Brasil foi um indivíduo denominado de Washington Luiz, tá? Washington Luiz governou o Brasil de 26 a 30, normal, e Washington Luiz, ele governou o Brasil sendo candidato escolhido por São Paulo, pegando aquele nosso pensamento da oligarquia café com leite, uma eleição São Paulo, uma eleição Minas Gerais. Se o Washington Luiz é o candidato de São Paulo, nas eleições de 30, nós vamos ter o candidato de Minas Gerais. É assim que funciona o mecanismo. Mas vai ocorrer um fato que vai mudar todos os rumos da história e vai impactar de forma bastante significativa na história do nosso país. Professor, que fato é esse? A quebra da Bolsa de Valores de 1929, tá? Em 1929, o mundo já vem vivenciando uma crise, mas que vai ser impactada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai simbolizar uma crise econômica generalizada no mundo. E isso vai impactar na economia brasileira, obviamente, né? Não tem como a gente desassociar uma crise econômica com a economia do nosso país. Só que o Brasil, país rural, tinha como seu principal produto de exportação o café. Parte importante desse café era produzida em São Paulo. Então, São Paulo, diante da crise, vai tentar formar um acordo com Minas para que São Paulo, de novo, coloque um candidato, um presidente escolhido por ele.
descumprindo então a chamada oligarquia café com leite. Minas não vai aceitar. E aí, pessoal, por conta da crise de 29, por conta da quebra da Bolsa de Valores de 29, São Paulo vai querer colocar o seu candidato mais uma vez, descumprindo a oligarquia café com leite, e vai ocorrer ali para as eleições de 30 um rompimento importante, significativo entre a oligarquia café com leite, entre São Paulo e Minas Gerais. Pois bem, para as eleições de 30, nós vamos ter um candidato de São Paulo, Júlio Prestes, tá? E Minas Gerais vai lançar outro candidato. O que é que Minas vai fazer? Minas vai lançar uma chapa com dois candidatos de duas áreas distintas. Vai pegar Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul. Na época não usávamos o termo governador, usávamos o termo presidente mesmo da província, presidente do estado. Então, que era o presidente lá do Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas. E João Pessoa, que era o presidente da Paraíba, né? O governador da Paraíba, João Pessoa. Essa vai ser a chapa apoiada por Minas Gerais. Ou seja, São Paulo vai criar uma chapa, Minas vai criar outra chapa. E, simbolicamente, nós vamos ter o fim da chamada oligarquia café com leite. Minas vai ter o apoio de outros estados mesmo, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraíba. Ele colocou dois candidatos, o presidente e o vice-presidente, de áreas bem distintas, para conseguir um apoio macro da população brasileira e dos estados. Não esqueçam que nós tínhamos a chamada política dos governadores como lema, como ordem da lei ali, né? Mesmo assim, quem vai vencer essas eleições nas urnas, claro que nós tínhamos o voto do cabresto, aquele curral eleitoral, enfim, que nós já comentamos em outras aulas. Quem vai vencer essa eleição é Júlio Prestes, ou seja, São Paulo vai atingir o seu objetivo, ok? Só que Júlio vai ser eleito nas urnas, mas não vai assumir o cargo de presidente. Professor, por quê? Após as eleições, vai ocorrer um fato aqui em Pernambuco. Esse fato do Júlio Prestes não assumir vai acontecer porque, após as eleições, vai ocorrer um fato aqui em Pernambuco que vai ser o assassinato de João Pessoa. Esse assassinato vai ocorrer por brigas internas lá na Paraíba, dentre alguns adversários políticos e da vida que o João Pessoa tinha, como João Urbano e tal, e vai fazer com que João Pessoa seja assassinado. Esse assassinato do João Pessoa vai fazer com que o Getúlio Vargas, o candidato à presidência, utilize esse mote da morte de João Pessoa como uma mobilização popular, jogando a ideia de que existia uma espécie de golpe ali, de algumas falcatruas nas eleições e que o João Pessoa sabia, enfim. João Pessoa vai criar uma comoção, Getúlio Vargas vai criar uma comoção popular muito forte, tá, gente? Juntando o exército, tenentes, alguns governadores. E aí, essa mobilização encaminhada pelo Getúlio Vargas após a morte do João Pessoa, com integrantes do Exército, integrantes do Estado, vai ser tão forte, tão significativa que, mesmo Júlio Prestes vencendo as eleições, após a morte do João Pessoa e a mobilização criada pelo Getúlio Vargas vai tomar o poder, ele vai ascender ao poder. Repetindo, com o apoio do Exército e de vários governadores, tá? Então, Getúlio toma o poder, chega ao poder em 30, perdendo as eleições, aproveita a morte do seu vice, João Pessoa, e o clima de instabilidade que tinha na sociedade diante da quebra da oligarquia café com leite, enfim. Junta vários governadores, junta parte do Exército e, por consequência, Getúlio Vargas toma o poder usando como o mote a morte do João Pessoa. Enfim, alguns livros de história colocam esse fato no qual eu descrevi, que levam Getúlio Vargas a assumir a presidência, como a Revolução de 30. Né? Eu normalmente uso o termo golpe, porque o Brasil tem uma Constituição. Tomei o poder sem seguir a Constituição, sem seguir as regras constitucionais,
Eu tomo o poder por meio de um golpe, ok? Mas algumas pessoas triunfam e tal e analisam isso como a Revolução de 30, ok? Então, em 1930, por meio de um golpe, que algumas pessoas denominam como revolução, Getúlio Vargas chega ao poder e vai colocar em prática um período da nossa história denominado de Era Vargas. Professor, por que Era Vargas? Esse período é um período no qual Getúlio Vargas vai governar o nosso país por 15 anos consecutivos de forma ininterrupta, ok? Esse governo de Getúlio Vargas, que no caso irá durar 15 anos, ele vai ser dividido em 3 fases, tá? O chamado governo provisório, que é essa primeira fase que vai de 30 a 34, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Por que provisório? Getúlio Vargas assumiu por meio de um golpe, então não tem uma regra constitucional para ele seguir. Então essa primeira fase ele chama de período provisório. Em 1934, vamos promulgar uma nova Constituição, que é o tema da nossa próxima aula, e a partir da promulgação dessa Constituição, vamos vivenciar um período de 3 anos, que vai de 34 a 37 como período constitucional, ok? E em 1937, o próprio Getúlio Vargas vai dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura que nós vamos chamar de Estado Novo. Então, esse período no qual Getúlio Vargas toma o poder, chega à presidência por meio de um golpe, é denominado de Era Vargas, que é o período em que Getúlio Vargas vai governar o nosso país por 15 anos ininterruptos, ok? Dividido em 3 fases distintas. 30 a 34, governo provisório. 34 a 37, governo constitucional, no qual Getúlio Vargas vai seguir a Constituição, seguindo leis e regras. E de 37 a 45, o chamado Estado Novo. Ora, no chamado Estado Novo, o Brasil vai se vivenciar uma ditadura mesmo, e o grande líder, o grande ditador é o próprio Getúlio Vargas, ok? Bom, mas o foco da nossa aula hoje é a primeira fase dessa chamada Era Vargas, que é o chamado governo provisório, tá? Por que provisório, professor? Repetindo, porque Vargas toma o poder por meio de um golpe e sem seguir regras constitucionais. Então, a gente assume de forma provisória. A primeira bronca que Vargas vai ter que assumir quando assume esse governo de forma provisória é a crise do café. O mundo está quebrado, o Brasil é um exportador de café, ou seja, o Brasil vende café para a Europa, para os Estados Unidos e tal. E essa crise vai fazer com que o Brasil perca um pouco esse prumo do café. E aí a primeira medida tomada por Vargas ao assumir a previdência do Brasil no governo provisório vai ser, preste atenção, comprar o excedente do café. O governo federal, para evitar um desemprego muito maior, vai se meter na economia, comprar o excedente, tudo que sobra do café, e vai, literalmente, queimar, jogar no meio do mar e coisas do gênero. Por quê? Qual era a preocupação de Getúlio Vargas? Se eu produzo muito café e não tenho para quem vender esse café, o preço do café vai cair e aí vai gerar desemprego e coisas do gênero. Para evitar isso, o que é que o governo fez para controlar o preço do café? Comprou todo o excedente. Os cafeicultores vendiam tudo que sobrava, todo o excedente, tudo que sobrava pós-venda era colocado para o governo comprava e equilibrava o preço do café. Essa é a primeira medida tomada por Vargas após assumir de forma provisória. Uma curiosidade e muito importante é o seguinte: se você estuda um pouco a oligarquia Café com Leite, a República Velha, nós vamos analisar que durante a República Velha nós tínhamos um problema que era a questão de brigas trabalhistas sindicais. Existe uma preocupação muito grande das leis trabalhistas no Brasil e da formação de sindicatos, que no Brasil não existiam, não eram oficializadas. E aí, durante a primeira fase, que é o governo provisório, Getúlio Vargas ele vai oficializar a formação de sindicatos no Brasil, tá? Essa informação é muito importante. Agora sim, tem uma característica que é significativa e a gente não pode deixar de mencionar.
esses sindicatos estavam atrelados ao governo, ok? Mas eu tenho a criação de sindicatos no Brasil nesse período constitucional, gente. Outra característica importante, que é a criação dos sindicatos, ou seja, eu mencionei aqui, estrelei de novo os sindicatos como é importante, porque é o pontapé inicial das leis trabalhistas de Vargas, que a gente vai mencionar nas aulas seguintes. Tá? Soluciona a questão da crise do café e a criação dos sindicatos. Só que tem um ponto. Vargas assume por meio de um golpe dentro de uma eleição que ele perdeu para Júlio Prestes, que foi o candidato de São Paulo. Esse fato não vai ficar, entre aspas, barato. E São Paulo vai organizar uma brigada armada, vai organizar um exército próprio deles, do Estado, e São Paulo vai declarar guerra contra o governo federal. No ano de isso mesmo, gente, no ano de 1932, o Brasil vai vivenciar uma guerra civil, a chamada Revolta Constitucionalista. Como assim? São Paulo vai pregar a necessidade da criação de um sindicato, de uma nova Constituição para o Brasil. Como São Paulo prega uma nova Constituição para o Brasil, São Paulo vai usar o seguinte diretriz: vamos invadir o governo federal, a capital do Brasil, que no caso era o Rio de Janeiro, tomar o poder e fazer uma nova Constituição. Só que para fazer isso, São Paulo queria destituir, queria tirar Vargas do poder. E aí, por conta disso, no ano de 1932, o Brasil irá vivenciar uma guerra civil, uma guerra entre São Paulo contra o governo federal, tentando tirar o presidente. Bom, eu faço duas leituras sobre esse fato, tá? Leitura 1. São Paulo não consegue tirar Vargas do poder, mas o debate sobre uma nova Constituição, ele vai ser exaltado, ele vai ser colocado em prática, fato que vai fazer com que no ano de 1934 o Brasil venha promulgar uma nova Constituição. Então, sobre a revolta constitucionalista, eu tenho duas observações. É uma guerra civil em que São Paulo não vai conseguir tirar Vargas do poder, mas o debate constitucional será exaltado e São Paulo terá êxito. Beleza, gente? Deixa aqui um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, me procurem nas plataformas e a gente vai estar aqui para tirá-las, ok? Fiquem na paz, tchau, tchau, tudo de bom.